Ana Paula, seja bem-vinda ao nosso programa O Poeta da Minha Vida, aqui a passar no canal do YouTube de Letras Lavadas. É um prazer tê-la aqui connosco. Nós gostaríamos de que nos contasse como é que foi realmente o início da sua vida, tendo em conta que gosta de destacar que teve uma infância muito feliz e que isto foi um marco para si, não foi assim? Sim, é verdade, Patrícia. Primeiro, deixem-me agradecer o facto de terem feito este convite, ainda por cima relacionado com um tema que eu gosto tanto, que é o mundo da leitura em geral, porque eu costumo dizer que todos temos que ler, nem que seja o jornal mais ínfimo, mais pequenino, menos interessante, mas que se leia alguma coisa. Até os jornais da bola, os que só falam de futebol, eu acho que é interessante, porque é importante exercitar a mente e a leitura. Sobre a minha vida, eu desde que me lembro que eu leio e escrevo. Eu pressionava imenso a minha mãe para me comprar livros, desde que aprendi a ler. E ela só me dizia, eu já te comprei esta semana, e o meu dinheiro que juntava, porque eu cresci com uma livraria na minha rua, e isso é bom e é mau, porque eu ia lá e queria todos os livros que via. Pronto, e sempre foi uma paixão ler e escrever. Às tantas eu não sei se é melhor ler, se me faz melhor ler, se me faz melhor escrever, porque há dias em que é importante escrever, há dias em que é importante ler. Toda a minha infância e depois a adolescência passaram à volta dos livros. Eu lia tudo aquilo que encontrava. Já achava, o meu pai até tinha uma biblioteca muito bem composta, mas eu já achava pouco e já não havia, às vezes tinha que permutar. E na nossa, pelo menos na minha geração, nós trocávamos muito livros. Havia as bibliotecas fixas e as itinerantes, e depois havia a troca de livros com amigas minhas, eu emprestava, elas emprestavam, então o livro era sempre foi um produto que circulou muito. Quando tive que decidir o que é que eu queria fazer na minha vida, como é que eu queria pagar as contas, não é? Porque viver de alguma forma, eu, sem qualquer dúvida, quis seguir comunicação social. Era, na altura, o curso que eu poderia mais facilmente escolher. Os meus pais, porque é que não vais para direito? O meu pai, que era chefe de polícia, queria que eu fosse para a Escola Superior de Polícia, que estava a entrar. Nessa altura, era o segundo ano que eu poderia ter concorrido. E pronto, sempre fiz o que quis e acabei por entrar para a comunicação social. Escolhi num livrinho que havia, onde havia os cursos todos, escolhi onde é que queria ir e escolhi que queria ir para a Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Como tinha uma média, felizmente, muito alta, entrei com 18,3, deu para escolher e foi a primeira opção. Depois, mais tarde, questionei se não devia ter ido para a Nova, porque a Nova era mais elitista, havia na altura um núcleo de profissionais ligados à comunicação, se calhar mais fortes do que propriamente no isto onde eu andava. Embora muitos nomes tenham saído e sejam até meus colegas que hoje em dia estão em televisão, e em rádio, em jornais e por aí adiante. Sempre com esta vontade de estar ligada às letras, tudo o que é a comunicação em geral. Agora, os livros sempre foi, sem sombra nenhuma de dúvida, acho que os primeiros livros que eu me lembro de ler são os 5, havia os 5, da Annie Blyth, acho que era o nome dela, foi os 5, e depois há um livro que me marca imenso aos 16 anos, que é o Perfume, do Patrick Süskind, que depois tive uma desilusão quando li um outro dele, que já não era do mesmo género, e eu fiquei altamente desiludida, mas sempre foram livros, e se alguém me der um livro hoje, fico sempre é a melhor oferta. Eu também gosto muito de deixar livros em alguns sítios quando já li o livro e já não o quero carregar. Sim. Em férias. Já deixei em aviões, já deixei em esplanadas ou em espreguiçadeiras de praia, porque já li e já sei que aquele livro é mais um. Mas também não sou. Alguém, não é? Mas não sou capaz de atirar um livro fora. Sim. Há uns tempos um amigo meu disse-me: tenho aqui estes livros que a minha mãe já não quer lá em casa, e eu olhei todos os livros eu já tinha ou lido ou já tinha em casa, e eu disse: não, mas não vais atirar fora. Eu guardei e depois vou dando a pessoas que não leram. Pergunto: já leste não sei o quê? Ou já leste este autor? Não, então olha, toma este livro. Já leste aquele autor? Portanto, os livros não se colocam no lixo, não é? Exatamente, era impensável para mim. Eu atiro fora. Não, eu fico com os livros. E fui dando um a pessoas que eu sei que acabam por ler. E acho que os livros são... nós aprendemos tanto com o livro. Eu posso contar a minha experiência. Posso contar aqui, estar meia hora sobre alguma coisa que eu vivi na minha vida, mas se eu passar isso para um livro ou para a escrita, já não estamos a falar em edição, passar isso para a escrita e alguém ler o que eu passei, aquilo que eu vivi, vai de certeza memorizar, e depois aí eu podia entrar no mundo do papel, porque é que uma mensagem num papel
fica na nossa cabeça de uma forma que quando apenas vemos ou ouvimos, não fica tanto. Já vamos aí. Angústia. Tortura do pensar, triste lamento. Quem nos dera calar a tua voz, quem nos dera cá dentro, muito a sós, estrangular a hidra no momento. E não se quer pensar. E o pensamento, sempre a morder-nos bem dentro de nós. Querer apagar o céu, ó sonho atroz. O brilho de uma estrela com o vento. E não se apaga, não se apaga. Vem sempre rastejando como a vaga. Vem sempre perguntando o que te resta. Não ser mais que o vago e o infinito. Ser pedaço de gelo, ser granito, ser rugido de tigre na floresta. Mas voltando um bocadinho atrás da sua infância, disse-me que foi uma infância passada entre a cidade e o campo. Tinha irmãos? Esse gosto pela leitura era partilhado com mais alguém? Ou era, como por exemplo eu, a única da família que tinha a loucura dos livros? Eu tenho uma irmã que é 7 anos mais nova do que eu e ela também é viciada em livros. Acho que foi um bocadinho também, se calhar, por contágio, não é? Por estar rodeada e porque acaba por ver a irmã e acaba a ser por aí. 7 anos ainda é uma diferença, ou seja, quando eu tinha 14 ela tinha 7 e eu não a queria levar a lado nenhum comigo, não é? Portanto, ninguém quer transportar o irmão de 7 anos para ir a um cinema com os amigos e era isso que a minha mãe me obrigava a fazer. Mas pronto, tinha que ser. E hoje em dia, dou graças a Deus por ter uma irmã, obviamente que nós, com a idade, 7 anos não é nada, atenua, mas quando se é mais pequenino. E sempre as duas partilhámos muitos livros. Ainda hoje ela vai à minha casa, às vezes, almoçar ou o que seja, e eu tenho um livro, olha, estou a ler este livro, e ela então depois dá-me. Ou então o contrário, eu leio e depois entrego, ou ela entrega depois de me ler, partilhamos muitos livros. Infelizmente tenho um filho, que fez agora 19 a dizer que não tem o gosto pela leitura. E acho que esse é um problema da juventude, da maior parte, não é de toda, obviamente, mas é um problema da juventude. É preciso que eles gostem, não é? É preciso que se goste. Também, vamos lá ver uma coisa, não gosto muito de dizer que é um problema desta geração, porque na minha época, quando eu digo a minha época em que eu tinha 18 anos, também haviam amigos meus e amigas minhas que não liam e que continuaram a não ler, portanto, de todo isso não acho que não seja muito relevante. Eu acho que é importante incentivar a leitura, até porque quanto mais nós lemos, mais articulados acabamos por ficar. E a minha infância com os livros acho que correu muito bem. E eu até costumo sempre dizer que isto não é um truque, mas é uma recomendação. Quem lê, escreve melhor. E quem lê, articula melhor o discurso. Consegue ser mais fluido no seu discurso. E ganhamos palavras. De facto ganhamos. Porque há sempre palavras que cada autor usa que são muito específicas daquela pessoa, não é? Ou são muito específicas daquela zona onde nasceu ou da experiência que viveu e vai para o nosso vocabulário e vai interiorizando. Portanto, só tem vantagens. Se tivesse a oportunidade de escrever, ou se calhar já o fez, a sua infância vivida no campo, como é que faria? Como é que descreveria? E em que estilo? Prosa ou poesia? Eu acho que é um misto de prosa e de poesia. Eu tive a sorte de, apesar de viver numa cidade, Santarém não é até aos 18 anos vivi na cidade onde os meus pais ainda moram, não é uma cidade muito grande, mas é uma cidade. Claro. E os meus tios, os meus avós moravam na zona de Cruz, numa zona mais rural. Não mesmo também na vila, mas numa zona mais rural. E isso foi uma sorte imensa, porque me permitiu saber fazer tudo aquilo que o campo tem, desde semear, regar, apanhar feijão, fazer tudo aquilo que se faz numa lida de campo, da lavoura, não é? Como se diz. E isso acho que foi uma experiência tão rica que eu tenho pena. Por exemplo, o meu filho já não tenha tido essa vivência desta forma. Não que não saiba, mas já não a viveu tanto, não é? E ajudar os meus avós a fazer as coisas todas do campo. Ter galinhas, ter porcos, ter
tudo aquilo que são animais e poder ter um sacho como eu tinha e apanhar as ervas ao pé de casa, e o meu avô construiu um baloço para depois poder andar de baloço em frente à casa, uma oliveira para mim e para a minha prima, poder andar de carrinhos de mão, aqueles carrinhos de mão, e de vez em quando ficar com o nariz todo partido porque a minha prima levava-me e depois empurrava aquilo para a frente e eu não era suposto, não sabia, ou uma pessoa estava desprevenida, e são brincadeiras que não se memórias que ficam, que são aquela infância feliz, livre, sem stress, sem nada. Portanto, eu diria que é prosa no sentido em que é um campo aberto, era claro, mas é poesia porque foi, de facto, as melhores vivências para mim, para os meus avós, para os meus tios, para todas, de uma ingenuidade que hoje eu não consigo voltar atrás, aquela ingenuidade boa de sair para correr no campo, e depois o meu avô e a minha avó tinham na quinta onde moravam, tinham um tanque de rega, que era uma piscina olímpica, era uma autêntica piscina olímpica. Hoje ainda acho que é um tanque grande, mas antes achava que era uma piscina olímpica. E havia cobras de água lá dentro e tudo, mas eu não tinha medo. Eu era mesmo a Maria Rapaz, não só por causa disso, mas por outros motivos. Andava sempre entre o tanque, a rega com o meu avô, a parar, podar as árvores, fazer essas coisas todas. Ou depois ouvir a minha avó dizer: Ana Paula, e o nome da minha prima, venham para dentro, venham lanchar, e haver um pão com marmelada, um refresco, um leite com chocolate, o que seja. Portanto, são memórias que se constroem feitas de coisas muito simples, sem luxo absolutamente nenhum. O facto de passar o meu dia quase sempre descalça, porque não era preciso andar calçada, nem ténis era preciso, porque sentia a terra, porque ia para a água, porque andava na relva, porque regava, ajudava a regar, fazia os carreirozinhos para ajudar a regar as várias culturas que havia na horta. Portanto, foi super, super feliz. Conto de fadas. Eu trago-te nas mãos o esquecimento das horas más que tens vivido, amor. E para as tuas chagas o ungento, com que sarei a minha própria dor. Os meus gestos são ondas de sorrento, trago no nome as letras de uma flor. Foi dos meus olhos gardos que um pintor tirou a luz para pintar o vento. Dou-te o que tenho, o astro que dormita, o manto dos crepúsculos da tarde, o sol que é doiro, a onda que palpita. Dou-te comigo o mundo que Deus fez. Eu sou aquela de quem tens saudade. A princesa do conto era uma vez. Depois tinha o lado da cidade, não é? Que é poder ter acesso também a outras coisas, às lojas, ao cinema, aos eventos que existiam na cidade e que o campo já não se tinha tanto acesso. Embora, quando tivesse entrado depois para a universidade e fui para Lisboa, tivesse sido um bocadinho um choque maior, porque passei de uma cidade que era relativamente, entre aspas, pequena, para Lisboa, que já era um mundo completamente diferente. E hoje acho que Lisboa é pequenina, porque conheço muitos outros sítios no mundo, claro. E a dimensão vai sempre sendo diferente de acordo com as nossas experiências. Claro que sim. Dentro da comunicação social, depois já com o curso feito, passou por vários órgãos de comunicação social, por várias revistas. Fala-nos um pouco como é que foi este itinerário. Eu saí, depois fiz um estágio numa editora, depois ainda estive a fazer algumas coisas na televisão, nas RTPs, no Jornal Público, suplementos, ainda fiz uma série de coisas. Depois trabalhei em editoras de revistas especializadas, depois trabalhei em editoras que trabalhavam sobretudo suplementos para jornais, como o Público, por exemplo, e a única coisa que eu ia, apesar de adorar, sempre adorei o que fazia, a única coisa que me desmotivava eram os editores que ia encontrando, as pessoas que estavam como responsáveis em cada sítio. E sempre pensava que deveria haver outra forma de ganhar a vida sem ter que aturar pessoas que às vezes de manhã pensavam uma coisa e à tarde pensavam outra. Que agora nós estávamos destinados a uma função, mas à tarde já tinha mudado para outra pessoa qualquer. E aquilo para mim não era consistente. Então, numa editora onde trabalhei, eles fizeram, entre outros projetos, fizeram uma revista que um ano, essa revista era só sobre a área de impressão, só sobre a área gráfica. E aquilo teve um ano e eu estive à frente como chefe de redação dessa revista e adorei. E foi assim conhecer, sobretudo pelo meio que me cativou, mas também pelas pessoas que fui conhecendo nesse meio.
Ao fim do ano, a editora decidiu terminar com o título, achou que não era muito rentável, ou não tão rentável quanto aquilo que eles planeavam. E eu fui informando as pessoas que a revista ia acabar e todas as pessoas me disseram, olha, Ana, o melhor é fico com o título, ou cria outro título, porque isto não há nada no mercado, havia apenas uma outra revista que não estava a cumprir algumas das funções. E eu fui ficando a pensar naquilo e nesses próximos dias tive um problema não foi sequer discussão, mas com um dos diretores da empresa. E eu pensei, mas realmente tem que haver outro meio, tem que haver outra forma de ganhar a vida. Se calhar vou ganhar menos, mas se calhar vou fazer as coisas de outra forma. Então, sem dinheiro, porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha 27 anos, não tinha dinheiro para isso. Eu tinha um amigo que era irmão de uma amiga minha, que é o Vasco Ferreira, irmão da Rita, e na altura o Vasco tinha criado a revista Volta ao Mundo, que ainda hoje existe, o layout era dele, ele é designer, era diretor de arte, designer gráfico, tinha criado a revista Valor, revistas de bancas com um layout muito bom. E eu fui ao pé dele e disse, olha Vasco, eu queria criar um projeto de uma revista para a área de impressão, mas não tenho dinheiro. Ele disse, não faz mal, eu crio-te o layout e quando tiveres dinheiro depois pagas-me e vais-me pagando a paginação cada vez que eu fizer. E ele criou-me um projeto. Costumo sempre dizer que mais vale cair em graça do que ser engraçado, não é? Porque e tive sorte, eu acho que no fundo tudo se resume a sorte. Nós temos que ter sorte também no momento certo, na situação certa. Então agarrei no projeto no layout, imprimi a cores e coloquei umas cartolinas pretas sozinha, porque eu sinceramente não foi assim um pouco loucura, sem dinheiro para fazer o projeto, tinha que criar a empresa depois consegui constituir também, na altura o meu ex-sogro também deu mais ajuda para criar a empresa, e então agarrei no projeto e fui a vários potenciais anunciantes, porque os anunciantes é que sustentam qualquer projeto de editorial de nível de revista. E quando cheguei, lembro-me que um dos primeiros a quem bati à porta, eu disse, olha, tenho este projeto assim, 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 e ele disse, ok, conte comigo. E eu disse, ok, então na primeira edição pelo menos coloca uma página de publicidade. Ele disse, não, uma não. E eu, não? E ele, não, duas e sempre. E então ele acabou por dedicar na altura 2 páginas de publicidade, que são as de entrada da revista, que até hoje ainda se mantêm, e estamos na edição 215, portanto, a revista sempre foi mensal, só é bimensal a partir de nem há 2 anos, portanto, são muitos anos a ter uma edição com o mesmo anunciante e outros que também tenho a sorte de ter. Fui fazendo o quê? Fui tentando criar aqui um projeto, vendo onde os outros erravam, para tentar melhorá-lo e, sobretudo, ir de encontro ao mercado, porque é que eles pediam para eu poder fazer. Como gosto muito de escrever, vou já aqui dar assim um salto, como gosto muito de escrever, o primeiro editorial, o editorial é um espaço livre. Claro. E no meu primeiro editorial eu pensei, como é que eu vou fazer aqui uma coisa que toque, no fundo, as pessoas que vão ler a revista. Então eu fui à procura de todos os anúncios das empresas que estavam nesta área e cada empresa tinha um slogan. Temos um papel na sua vida, somos os melhores do mercado, queremos ser a imagem certa, tudo isso. E eu fui e então juntei tudo num texto a dizer, somos como afirmo, queremos ter um papel na sua vida. Não temos ainda a imagem certa, mas estamos a melhorar. Portanto, fui jogando com isso. E todas as empresas, eu referenciei praticamente tudo aquilo que eram potenciais anunciantes com o slogan deles. Eles ficaram muito contentes e o texto fazia sentido, não é? Ainda por cima aquilo fazia um sentido, parecia que tinha sido, que os slogans deles tinham sido desenhados para que eu pudesse escrever aquele texto. Exato. A Intertráficas realmente tem uma paginação diferente, uma capa diferente. Como é que funciona cada trabalho de elaboração do novo número? O que é que lhe vai na cabeça e no coração? E com que tipo de ajuda toma em conta para que ela chegue às bancas e aos clientes, naturalmente? Sim, há uma coisa que eu costumo dizer. Eu não escrevi ainda nenhum livro, tenho a intenção de o fazer, nunca é tarde, mas quero mesmo. Tenho muita coisa escrita, se calhar vou ter que agarrar e vou ter que juntar para editar um livro, gostaria muito, mas cada revista, eu penso que cada revista será a mesma coisa que cada escritor que escreve um livro. É como um filho que se teve, só que aqui o que é diferente, provavelmente o que é diferente é que se calhar um livro fica mais próximo de nós. A revista, assim que eu a acabo, eu tenho uma necessidade absoluta de começar a pensar na outra e esqueço aquela, tanto que às vezes há pessoas que me dizem, mas na revista anterior você escreveu sobre isto e eu tenho quase
fazer um esforço para me lembrar sobre o que é que escrevi. Porque eu já estou a pensar noutra, Claro, não é? sim. É um filho e quando ela sai é como se fosse um parto, na Sim, verdade. sim. É assim, porque tudo é difícil e nós temos que ser verdadeiros. Editar uma revista hoje em dia é muito mais difícil do que quando eu comecei, porque como muito foi um arrojo tentar fazer uma revista, sem dúvida, foi meio inconsequente, que não tinha dinheiro para o fazer, contei com, como eu disse, mais vale que era engraça do que ser engraçado, contei com o apoio do mercado, mas sempre foi um processo difícil. Nos últimos anos é muito mais complicado, por vários motivos, porque temos a concorrência dos meios digitais, embora a revista hoje em dia também esteja em digital. Mas eu fico muito centrada já no próximo. Eu já estou a fazer uma e já estou com um entusiasmo muito grande no próximo. É muito difícil para alguém que não está neste meio ou que não faz o que eu faço perceber-me, não é? Porque as pessoas estão longe destes significados todos. E aquilo que eu sonho com capas de revista. Eu sonho com coisas que eu quero colocar na capa, com fases. Eu já tive fases em que eu e o meu designer, há um designer que depois do Vasco, o Vasco Ferreira, tenho que dizer isto, esteve durante muitos anos, mas depois ele vendeu a empresa e o seu discípulo, que é o Bernardo Ferraz, ficou com ele, depois agarrou na empresa, ficou com a empresa e foi ele que foi assumindo a minha revista. E depois passaram outros igualmente bons, como o André Semedo, a Inês Peixoto, a Joana, e agora é o Frederico Teopisto que está a fazer. Mas são todos dentro da mesma empresa. Sim, são todos. okay. E todos gostam de fazer a revista porque é um projeto de carta branca. Eu não imponho nada, eu só imponho criatividade. Quanto mais criatividade, melhor. Então toda a gente quer fazer isso. Portanto, eu já sonhei com capas de revista, como eu estava a dizer, e definir a capa para mim é um projeto engraçado, porque eu tenho um tema que estou a estruturar e depois penso, para este tema o que é que eu vou pôr aqui? E às vezes não há nada, aparentemente não há nada. Então já tivemos fases, agora voltando atrás, eu saltei aqui um bocadinho, já tivemos fases onde eu colocava em capas de revista, juntamente com o meu designer, mulheres bonitas. Apesar de porque era um mundo de homem, é para contrariar, porque o mundo da impressão é muito mais... São muito mais homens do que mulheres. Eu diria que 80% são homens e 20% são mulheres. Embora as mulheres estejam no meio, já como irmãs, filhas, já há algumas gestoras, mas sempre é muito, muito masculino. Então, o que é que nós fazíamos? Colocávamos muitas mulheres bonitas para contrariar, mas que tivessem a ver com o tema, para contrariar um bocadinho. Apesar de ser um meio masculino, tomem lá. E havia pessoas que até diziam, mas isto se calhar é propositado para eles. Não, é porque é bonito. Esteticamente a mulher é mais bonita do que o homem, temos que dizer, não é? Então davam capas mais interessantes. Já tivemos elementos conceptuais, já tivemos várias situações. São épocas, vamos sempre por fases. E portanto eu sonho com capas, eu sonho com artigos que quero fazer. Muitas vezes, como o meio é um meio, falamos do meio da impressão, do meio da área gráfica, falamos do meio de comunicação em geral, porque depois o design está aqui relacionado, de tudo o que são substratos de comunicação, meios, então é muito abrangente. E quando eu conheço pessoas interessantes dentro da área de comunicação, eu arranjo uma maneira de as transportar, porque elas têm sempre alguma coisa a dizer sobre este meio. Ou porque são editores, ou porque são designers, ou porque são produtores gráficos, ou porque são criativos. E os criativos são sempre aquelas mentes muito brilhantes que hoje falam sobre então, como é que podem colocar isto no papel e a seguir como é que podem colocar aquilo num objeto e como é que podem fazer uma construção diferente. Isso é entusiasmante. Portanto, eu de facto vivo e tenho essa sorte. Não, se eu vos disser que o meu projeto não é um projeto, é um projeto de sucesso, não de sucesso monetário, porque eu não sou feliz com o dinheiro que ele me retorna, mas sou muito feliz pelo que faço. Acho que não há nada mais importante na vida, eu digo isto ao meu filho, estou-lhe sempre a dizer que não há nada mais importante na vida do que fazermos o que gostamos. Primeiro porque a vida passa muito rápido, e se nós passarmos uma vida a fazer o que não gostamos, se calhar vamos chegar ao final dela e achamos que estivemos ali amargurados. Penso que não há nada pior do que uma pessoa estar num trabalho das 9 às 5, à espera que venha às 5 para ir embora, para fazer alguma coisa que goste. E o contrário, quando se faz alguma coisa que se gosta, não há domingos, não há sábados, não há feriados, a pessoa nem se apercebe. E se tivermos que trabalhar esses dias, trabalhamos com gosto. Então, até porque 24 horas do nosso dia, nós passamos 7 ou 8 a dormir, os outros passamos a trabalhar e depois temos muito pouco para fazer o resto.
Então, se a dormir, convém um bom colchão, não é? E a trabalhar, convém que façamos alguma coisa que gostemos. Portanto, sim, a minha revista é um projeto que me entusiasma muito, que me faz querer mais, e tenho outros projetos, às vezes, que vou fazendo para outras áreas, com igual gosto, mas como me especializei tanto naquilo que são, hoje em dia, que são os meios todos técnicos da área de impressão, os substratos, as formas de estar, de fazer, a tecnologia, é uma coisa que me entusiasma tanto que acaba por ser fácil, não é? Difícil de editar, mas fácil. Quem apoia a revista? Porque a Patrícia há pouco perguntou quem apoiava a revista. São ainda os anunciantes que estão neste meio, que reconhecem que a revista é um elemento de comunicação, de conexão. Ou seja, vamos imaginar que temos Portugal com, hoje em dia eles dizem que existem mais ou menos 1.500, 1.700 empresas da área de impressão. Só impressão. Depois há o que são os produtores gráficos, os substratos, os fornecedores de substratos, de tecnologia. Portanto, é muita gente. Essas pessoas não se encontram habitualmente. Então precisam de saber o que é que o meio tem. Quem é que está a fazer o quê? Quem é que comprou o quê? Quais são os projetos daquela área? As novidades, porque a impressão hoje é a impressão 3D, a impressão têxtil, a impressão em materiais, a impressão de decoração. São os livros, o mundo dos livros que as pessoas acham que é um mundo pequeno, mas que é um mundo enorme. Portanto, são muitas áreas para escrever. As embalagens. Sim. É um nunca mais acabar. Não quero estar a amassar, mas é de facto nunca mais acabar de dar. Paramos? 25 minutos? Independentemente da revista já ter um formato digital, qual é o feedback, digamos assim, que tem dos seus clientes? Há mais uma procura pelo papel, continua a haver muita procura pelo papel, ou o digital está, passa a expressão, a passar um pouco à frente? Qual é a ideia? A ideia que eu tenho neste momento do facto de fazermos a revista no substrato de papel e fazermos a revista digital é de que as pessoas preferem o papel, claramente. E estamos a falar não estamos a falar sequer de uma faixa etária. Depende, em todas as faixas etárias as pessoas nos dizem que preferem o papel. Tanto que, quando mandamos a revista digital, há pessoas que não recebem em papel e que dizem: é possível assinar, é que eu quero muito ler isto, mas em digital isto não tem a mesma forma de estar. Então eu queria receber em papel. E, curiosamente, o facto de enviar a revista em digital tem-me permitido ter anunciantes. Tem-me permitido ter anunciantes da revista em papel. Exatamente porque não é confortável ler em digital. O que é que o digital permite? Que as pessoas saibam que saiu a revista, ler as gordas, como estão a dizer, e depois dizer: olha, sim, é muito engraçado, viram um layout, mas acabam por não ler os artigos da mesma forma. A revista em papel, curiosamente com esta pandemia, passou a ser vista como um elemento seguro de comunicação. Porquê? Porque a revista chega às pessoas, às suas empresas. A revista é maioritariamente vai para as empresas, maioritariamente, porque é uma revista muito profissional. Há pessoas que recebem em casa, mas a grande maioria recebe nas empresas. E as empresas estão fechadas para tudo, para o que são os comerciais, para os próprios clientes. Mas o correio chega e é uma forma fácil de desembalar ou tirar de manga plástica e ter a revista. Então as empresas que querem comunicar com os seus clientes que são esses profissionais da área de impressão, da área de design, da área gráfica, têm uma forma segura de comunicar com eles. Eu aumentei inclusive o número de páginas, que era de 72 páginas, passámos para 100. E eu gostava de ter 200, se pudesse, se não fosse só questões de impressão, de papel, até dos próprios correios. Sim. Que é uma crítica que eu faço muito, os correios aumentaram muito os preços e acho que isso não devia ser coerente, até porque eu sei que os correios estão hoje em dia a ter muito um fluxo de trabalho por causa das embalagens, das compras online, mas é tão importante que se possa enviar objetos, neste caso produtos impressos por correio, que não deveria ter, mesmo correio editorial ou publicação periódica, não deveria ter preços tão elevados. Mas gostaria de ter 200 páginas. Isso, à vontade, e não tinha problemas nenhums em colocar lá a informação nas 200 páginas, porque há muita coisa que às vezes infelizmente fica de fora e às vezes vamos colocando nas redes sociais, mas é diferente. É diferente. É diferente também o prestígio que tem sair numa revista. Porque eu vou-vos dar o exemplo, eu tenho uma amiga que tem uma revista digital e é uma revista até de mulheres, dedicada um bocadinho a mulheres, um bocadinho topo de gama, ao que se destacam na sociedade, e há uns meses
que nós vínhamos falando e as próprias entrevistadas nessa revista diziam isto não sai em papel. Porque quando se é entrevistado numa revista, a pessoa quer guardar, quer mostrar aos amigos, não está com aquela ideia de mostrar num telefone, olha, eu saí aqui nesta revista, e as pessoas, muito giro. Outra coisa é chegar com a revista impressa e dizer, eu estou aqui, dei uma entrevista de 3 páginas, falei sobre isto, e as pessoas dizem, uau, o mérito, o reconhecimento, o prestígio está todo na impressão de estar em papel. É a mesma coisa que fazer um e-book. Nós temos um livro eletrónico e quem edita um livro eletrónico sonha com um livro impresso em papel. Eu tenho amigos que editaram já livros eletrónicos e depois dizem, mandam para os amigos, mandam um PDF, mandam para o WhatsApp e ninguém lê. Fazem diferença. Eu própria. E às vezes confesso, eu tenho um amigo que mandou-me, que escreveu sobre a parte da crise financeira, económica, e ele mandou-me e eu disse, uau, porreiro, bom. E depois eu não li. Ele disse, já leste? Eu, não, confesso que não é prático. E para ler, eu tive que imprimir, eram só 50 páginas, tive que imprimir. É contra, não é bom, portanto, no fundo, nós para lermos imprimimos, nem que seja numa impressora lá em casa, não é? O livro eletrónico, que a Patrícia não perguntou, mas toda a gente sabe que parou o crescimento. Parou. Pronto, parou. No Reino Unido, que era onde vinha a crescer, já há uns anos que estagnou. Não se vende nem mais aparelhos, nem dispositivos eletrónicos de e-books, não se vende nem mais nem menos. Estagnou. E, curiosamente, o livro em papel voltou a ter uma dimensão diferente e voltou a ter um prestígio, pronto, que eu acho que sempre teve. Mas por isso, falando até das revistas, sair numa revista em papel ou sair numa revista num formato digital é completamente diferente. Tenho ainda uma outra responsabilidade, que é não deixar que a minha revista deixe de ser editada em papel por um motivo, e esforço-me imenso por isso, mas só mesmo por um motivo também. Se eu falo do meio que imprime maioritariamente em papel, eu vou ter uma revista só em digital, isso é como dizer, é uma mensagem ao mercado do género, não imprimam, vocês estão no negócio errado, não compram equipamentos para imprimir, vocês estão no negócio errado. Isso é uma mensagem errada, é dar um tiro no pé. Era a mesma coisa que ter uma fábrica de sandálias e dizer aos clientes que as sandálias fazem mal aos pés, não é? E passar essa mensagem. Portanto, nós temos que ir pelo lado positivo, que é tudo o que é impresso tem um prestígio completamente diferente. Qual é o autor que quer escrever um livro que se guarda, como nós já guardamos fotografias digitais e que não sabemos onde é que estamos? Eu tenho um filho com 19 anos e só tenho fotografias dele até aos 8 ou 9, porque a partir daí comecei a guardar em CDs, em pens. Onde é que elas estão? Estão alguns lá para casa. É verdade. Eu tenho um álbum fotográfico dele até essa idade. Está espetacular, está ali tudo documentado, onde é que foi, no Badoca Park, não sei onde. E depois há ali um interregno, há ali um hiato de tempo que eu não sei onde é que ele foi, que estão em pé. Isso acontece com toda a gente. E quando as pessoas dizem, mas já ninguém imprime fotografias, pois não, e as nossas, exatamente, esse é um problema. E onde é que estão as memórias? Estão espalhadas não sei aonde, e depois já não há dispositivos para ler, alguns dispositivos deixam de existir e nós deixamos de ter essa possibilidade. O papel fica, a mensagem do papel fica. Hoje em dia, quando se tenta fazer, e há a Xerox e outros grandes fornecedores estão a tentar criar um papel que seja reutilizável, em que a gente escreve e aquilo depois apaga e volta a usar. Mas qual é a graça? Qual é a graça? Eu quero escrever para que fique, não é? Eu quero escrever um bilhetinho em papel a alguém que eu gosto para deixar em casa. Quero fazer um cartão postal quando alguém faz anos. Eu quero imprimir uma fotografia daquela pessoa e colocar numa moldura para lhe oferecer. Outra das áreas que, por exemplo, está em crescimento é a decoração das paredes, onde as pessoas imprimem fotografias suas do marido, com o namorado, com o filho, com a avó, com a tia, para decorar uma parede, ou com motivos. Inclusive, os caixões estão a ser impressos em vários sítios no mundo. Na Austrália, que eu acho incrível, na Austrália há um franchising de uma agência, que é de um fornecedor de caixões em cartão, que suportam até 150 kg e que permitem que seja para cremação, metade do preço, não tem ferragens, não emite VOCs para o ambiente, é ecológico e a pessoa pode imprimir no seu caixão ou no da pessoa que morreu o que quiser. Os cães preferidos,
os livros. No meu caso, quando eu morrer, eu espero que esse franchising já exista cá, eu quero as capas da minha revista, todas a decorarem o meu caixão. Portanto, as inúmeras possibilidades que a impressão permite são tantas, mas tantas, que eu acho que quando alguém diz que o papel vai desaparecer, ou quando continua a dizer que os livros não têm lugar, eu acho que é alguém que não entende da mente humana, é alguém que não tem sensibilidade para perceber que todos nós queremos as nossas memórias registadas, e a forma de registar é em papel ou noutro substrato, mas que ele fica impresso. Claro, acho que é a melhor forma de o fazer. Também da sua experiência, ter escrito em revistas revistas femininas, artigos sobre o tema, certo? Também. Que impacto e potência, digamos assim, tem este tema na sua vida, e o que é que defendia nesses artigos? Os artigos, normalmente os títulos dos artigos, o tema era sempre dado pela redação. Eu inclusive fiz muitas coisas para as seleções do Reader's Digest, às vezes até eles davam-me alguns temas para fazer, e eu pensava, como é que eu vou descalçar esta bota sobre má vizinhança? E quando é que eu vou entrevistar pessoas que tenham má vizinhança, falar com condomínios que me digam o que é possível e não é possível, sim, ou então sobre temas como foi para revistas femininas, sim, sobre mulheres e a concorrência entre mulheres e coisas do género. Mas tudo tem uma base, ou seja, qual é a base? São as pessoas. Nós só podemos escrever, quando se escreve para uma revista, seja de que tema for, mesmo que seja uma revista tecnológica, nós só podemos escrever se conseguirmos falar com as pessoas, se as entrevistarmos, se formos perceber o que é que elas pensam sobre aquele assunto e o que é aquele assunto, como é que se cruza. Porque o ideal é termos sempre várias visões sobre o mesmo tema. No caso das revistas femininas, de todos os artigos que eu fiz, foi sempre desta forma. Eu lembro-me de um dos artigos ser sobre saídas à noite entre mulheres. Eu entrevistei 5 mulheres, que até eram algumas bem conhecidas na época, a tentar perceber porque é que elas queriam sair à noite. Cada uma tinha um motivo diferente. Porquê, e o que é que isso lhes trazia, de bom ou de mau, porque às vezes também traz coisas boas e coisas más. Mas eu acho que o universo feminino é muito, muito abrangente, não é? Todas as mulheres são diferentes, são muito iguais em muitas coisas, mas são muito diferentes. Os homens exatamente a mesma coisa, mas têm esta capacidade de nós conseguirmos perceber que as mulheres conseguem tecer a sua vida com elementos que lhes acrescentam valor, mesmo quando essa vida parece uma vida simples, tem sempre muito mais, é como um crochê, tem sempre mais um bocadinho a acrescentar. Os homens são muito mais lineares, são muito mais, eu não queria dizer básicos porque pode parecer mal, mas são mais terra a terra, é pão, queijo, queijo. As mulheres não, é pão, mas também pode ser aqui outra coisa qualquer, podemos fazer, e pronto, isso acho que é engraçado. E foi também uma época onde eu gostei muito de escrever sobre o universo feminino e sobre, por exemplo, na revista das seleções, sobre temas que às vezes são inesperados, não é? Não é a mesma coisa que nos sentarmos a escrever porque nos apetece escrever sobre alguma coisa. Eu costumo dizer que o único sítio onde eu escrevo livremente é sobre mesmo o meu editorial, não é? Porque, curiosamente, o meu editorial eu já escrevi sobre tudo, porque é um espaço onde eu posso escrever sobre a minha vida, mas que tenha uma relação com alguma coisa daquilo que se projeta neste momento na sociedade ou que está a acontecer nessa área. Então vou tentando sempre encontrar aqui formas de coordenar as duas situações. Ó mulher, como és fraca e como és forte, como sabes ser doce e desgraçada, como sabes fingir quando em teu peito a tua alma se estorce amargurada. Quantas morrem saudosa de uma imagem, adorada que amaram doidamente. Quantas e quantas almas endoidecem, enquanto a boca rir alegremente. Quanta paixão e amor às vezes têm, sem nunca o confessarem a ninguém. Doce alma de dor e sofrimento, paixão que faria a felicidade. De um rei, amor de sonho e de saudade, que se esvai e que foge num lamento. Exato, mas no seu entender ainda é difícil, ou para si particularmente, ser empresária e, nesse caso, mãe e mulher? Bem, pessoalmente, para mim é difícil às vezes coordenar por causa de uma questão de tempo, porque o tempo eu acho que é o bem mais precioso que nós temos. Como eu disse há bocadinho, para já porque faço o que gosto.
Mas se não fosse fazer o que gostava, se calhar o tempo tinha outra dimensão para mim. Se calhar eu teria muito tempo livre. Assim como faço o que gosto, eu fico com muito menos tempo para os meus outros hobbies, para os meus outros afazeres. Mas tento coordenar. Tenho um filho, tenho uma casa, tenho sempre coisas. Também tenho pais, tenho irmãos, tenho amigos, portanto é muito difícil coordenar isto. Mas há uma coisa que a minha revista me permitiu, que eu há bocadinho acabei por não dizer, que me permitiu sempre, que foi, tenho uma imensa sorte porque me permitiu viajar. Viajar a trabalho, que acabou a ser sempre em trabalho e depois em mais uma forma de conhecer o local e ficar alguns dias para conhecer. E isso é uma coisa que não tem preço. Além de ser dona do tempo, porque ser dona do meu tempo é a melhor coisa, é o meu pequeno luxo. Eu tenho um pequeno luxo, esse pequeno luxo de ser dona do meu tempo e ter tido este meu próprio negócio, porque a empresa, além da revista, tem outros projetos editoriais e outras coisas que faço, mas sempre me meti a gerir. Quantas vezes o meu filho ficou doente e eu durante o dia tive que abdicar do meu dia para estar com ele, mas depois à noite ele vai para a cama, ou adormeceu, ou felizmente está melhor e eu vou trabalhar. Portanto, porque eu posso trabalhar fora de horas, não é? Portanto, isso... Eu sempre disse que o tempo foi o meu luxo, até agora foi o meu maior aliado. E depois fazer o que gosto e ter a imensa sorte de ter podido viajar e conhecer sítios que eu jamais conheceria de outra forma. Eu não iria a outros sítios, eu por exemplo não iria 5 vezes como já fui a Israel, a sítios incríveis onde acabaram por me levar a mim e a outras pessoas que estiveram presentes em conferências em grutas que não são acessíveis aos turistas, em situações que são completamente, que a pessoa nem pensa. Já estive no Japão 2 vezes, já estive em alguns eventos extraordinários em Istambul, em sítios que depois permitiram, juntamente com isso, fazer aquilo que eu mais, ter acesso àquilo que eu mais gosto, que é conhecer pessoas. Exato. Que é conhecer pessoas, porque as pessoas são tão diversas que o facto de conhecer pessoas tão incríveis me permite colocar a mim no sítio certo, que é eu perceber que eu sou muito insignificante. Dentro da minha significância, sou muito insignificante. Porque se eu amanhã desaparecer, o mundo continua, felizmente. Isso também me dá a noção que eu tenho que ser feliz comigo mesma, porque os outros vão chorar uns dias, e claro, os meus pais e até o meu filho, mas a pessoa reconstrói a sua vida. Então, conhecer o mundo e perceber que existem 7 bilhões de pessoas neste mundo, que são pessoas com culturas muito diversas, com pensamentos muito diferentes do meu, e que eu posso conhecer uma gotinha dessas pessoas de cada país. Eu já estive em sítios onde havia 150 países diferentes, pessoas de 150 países diferentes. Claro que não consegui falar com todos, mas trocar umas palavras e conhecer um bocadinho da cultura, dos hábitos, perceber que os americanos acham que nós somos uma província de Espanha, a grande maioria, perceber que outras pessoas pensam que nós, Portugal, estamos na América Latina, porque não têm a mínima noção de geografia, mas depois aprender imenso com gente que me diz porque é que fazes isto assim, porque é que não escreves desta maneira, porque é que vais a uma apresentação, a uma conferência e não relacionas isto com a anterior e não cruzas aqui os dados, coisas que eu não aprendi na escola, nem na faculdade, nem em lado nenhum. E isso tem sido, para já tem sido fantástico. Agora não tem sido, porque há um ano que não se viaja, não é? Não há nada, não há eventos, não há absolutamente nada, mas tem sido fantástico conhecer o mundo, conhecer pessoas, permitir saber as ideias delas, perceber a minha insignificância, como eu digo, no sentido que sou tão pequenina face a tantas outras coisas que se passam no mundo, e perceber que esse tempo que é o meu aliado, no sentido que é o meu maior luxo, eu tenho que aproveitar, absorvê-lo, mas aproveitá-lo da melhor forma possível, porque ele é escasso. Amar. Eu quero amar perdidamente. Amar só por amar, aqui, além. Mais este e aquele, o outro e toda a gente. Amar e amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender. É mal, é bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida. Pois se Deus nos deu voz, é para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada. Que me saiba perder para me encontrar.
Porque se nós pensarmos sempre que vamos viver, se nós pensarmos, nem precisamos pensar muito, mas pensarmos vamos viver mais 10, 20, 30 anos, o que seja, eu às vezes só penso, e dá para eu fazer tudo aquilo que eu ainda quero fazer? Será que dá? Claro que dá para ler os livros todos que quero ler, ir aos sítios todos que quero visitar, conhecer pessoas ainda mais incríveis do que aquelas que já conheci. Portanto, isso é o meu luxo, só tenho esse luxo, não tenho outros, viajar é mesmo uma coisa que me atrai imenso, poder fazer o que gosto, poder conhecer pessoas, poder ter esta gestão do tempo e conhecer a mente de cada um de uma forma diferente, e não deixo-me de surpreender quando vou conhecendo pessoas com cabeças tão diferentes. E, sobretudo, uma coisa que me interroga sempre, como é que as pessoas dizem, tem a ver com a sua família, a família onde nasceu. Não, às vezes são irmãos que nasceram com na mesma família, com os mesmos pais, e têm perspectivas de vida e interesses tão diversos, que isso não pode ser só determinante, tem que estar também uma parte dentro de nós e da forma como nós olhamos o mundo, não é? Portanto, os cérebros também são diferentes, obviamente, é como um bolo. Eu com 6 ingredientes faço um bolo, a Patrícia com 6 ingredientes faz outro bolo, de outra forma. Coloca mais ou menos manteiga, ou mais ou menos ovos, farinha e por aí adiante, e o resultado há de ser sempre diferente. E acho que isso é que é o interessante e que é bom nestas coisas todas que acabo por fazer. Claro que sim, mas falta-lhe um país. A Austrália está aí muito bem guardadinha no seu romance. O que é que fascina nesta viagem? Então, todas as pessoas que me dizem que já viajaram pelo mundo inteiro e que não tinham ido à Austrália, todas as pessoas me dizem, eu conto sempre, eu ainda não fui à Austrália, as pessoas dizem, então esquece, se não foste à Austrália não conheces o mundo, porque a Austrália é quase o mundo. E eu fiquei sempre muito fascinada. E depois tenho um amigo meu, australiano, que é o Greg, falamos muitas vezes, e eu conheço-o desde 98, ele já me pediu muitas vezes, vem a Sydney. E as coisas que ele me conta, a forma de viver, uma forma de viver tão simples, ecológica, talvez seja também o termo, o facto de eles terem parques fora das cidades que podem ir fazer os piqueniques, mas eles encontram-nos limpos e deixam-nos limpos, o facto de terem clubes onde ao final do dia se encontram, onde tem pessoas de várias áreas, e se precisar de um advogado, imaginava que a Patrícia é advogada, chegava e pedia, Patrícia, tenho um problema, você é advogada, ajuda-me, há uma piscina, há um ginásio, há refeições para fazer ali, há convívio, e então há uma interação na própria forma de estar, o facto de terem tudo facilitado, eles mudam de casa e têm empresas que tratam dessa mudança de casa para eles não perderem tempo, para não faltarem ao trabalho, para serem produtivos. Então, para além de toda a beleza, nem falo dos cangurus, mas para além de toda a beleza do país, que é um continente, não é? Além disso tudo, gostava muito de ir à Austrália. A Austrália está assim guardada já há uma série de anos, mas também penso sempre que não vale a pena ir assim por poucos dias. Sim. Porque às tantas só a viagem, e a viagem são 24 horas, não é? Sim. Praticamente, só a viagem ir e voltar e o jet lag, portanto estou à espera de ver se encontra aqui uma abertura e espero que isto passe rápido para poder programar. Assim como a Índia, também gostava de ir à Índia, também, que é um sítio onde ainda não fui. Claro que sim. Num dos seus editoriais, vi no site, na vossa página, há uma frase que eu vou citar que me chama muita atenção e já lhe vou dizer porquê. Disse que já não se trata só de arriscar, trata-se de olhar de frente a estes novos tempos, sacudir a poeira e dizer, bora lá aproveitar a oportunidade de mudar. O que é que está a mudar? O que é preciso transformar no nosso dia-a-dia atualmente? Bem, a primeira coisa que eu acho que é preciso transformar é a forma como nós olhamos mesmo para a nossa vida e para o mundo. As pessoas dizem sempre, eu ouvia quando começou a pandemia, vai ficar tudo bem. Eu sempre achei que não ia ficar tudo bem. Achava que era uma frase muito lírica, que seria o que todos desejamos, obviamente, mas não iria ficar tudo bem. Mas olhando já há um ano que estamos nesta situação, acho que aquilo que a pandemia nos veio permitir perceber é que eu não preciso de unhas de gelinho, é que eu não preciso, se calhar, de tantas coisas que eu tinha no meu dia-a-dia, mas eu preciso mais de contacto e mais de convívio, porque nós ficámos mais isolados e depois disto tudo passar, eu creio que vai passar, e depois da parte económica e financeira se estabilizar,
eu tenho algum receio, porque tudo o que vejo e tudo o que leio é que a saúde mental vai ficar muito afetada. E o que é que as pessoas precisam? Convívio, estar próximas umas das outras, e isso é mesmo o que faz mais falta na nossa vida. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos de perceber é que nós dependemos todos uns dos outros, ninguém está sozinho, é uma cadeia, todos precisamos de estar com alguém, precisamos de ter contacto, precisamos de ter convívio, porque isso faz-nos andar, faz-nos girar. Outra coisa que precisamos de dar atenção é ao mundo e àquilo que nós estamos a destruir no mundo, que esta pandemia também veio permitir perceber, que é o facto de haver menos carros em circulação, o facto de nós estarmos mais atentos aos desperdícios, à reutilização, a parte mais ecológica que nós precisamos de mudar, e que eu acho que isto veio também acelerar esse processo. E depois definir prioridades. E definir prioridades é o quê? É fazer realmente aquilo que é importante. Aquilo que ainda não foi feito, embora nós tenhamos uma classe política que eu acho completamente desastrosa. Não estou a falar sequer de políticos de direita ou de esquerda. São praticamente toda a classe política desastrosa. Aquilo que eu mais gostava é que surgissem um leque de políticos feitos de novas gerações. Novas gerações não precisam de ser miúdos de 20 anos só, nem precisam de ser pessoas já com muita idade, uma mescla de gente com ideias definidas, com ideias bem conseguidas sobre aquilo que é o nosso... Nós não temos um desígnio comum no nosso país, por exemplo. Nós não sabemos o que é que queremos, para onde é que queremos ir, se é o turismo, se o turismo, afinal, por muito importante, não tem que ter aqui outros coadjuvantes para empurrar este país para a frente, porque nós olhamos para a Suíça não tem nada, importa cacau e faz o melhor cacau do mundo. A Suíça não tem os ferros, os minérios, essas coisas todas, importa e faz grandes máquinas, faz grandes relógios. Portanto, o que é que nos falta? Nós temos, como povo, saber primeiro o que é que nós queremos, para onde é que queremos ir, e saber se existe alguma coisa que de facto nos pode unir. Porque se calhar nós somos um povo com uma língua, com uma geografia perfeitamente definida, praticamente com uma só religião, maioritariamente uma só religião, e mesmo assim, caramba, não nos entendemos, não é? Portanto, acho que nos falta definir como povo para onde queremos ir, quais são as nossas prioridades, olhar para o planeta, para a forma de estar, deixar a menor pegada possível naquilo que seja no ambiente, porque se todos fizermos isso, já é bom. E depois também, eu costumo dizer que às vezes é centrar-nos um bocadinho na nossa vida, apesar deste convívio que nós precisamos dos outros. O meu pequeno contributo para o mundo é não meter na vida dos outros. Eu acho que isso já é um pequeno contributo. Se eu não meter na vida de ninguém, se eu não arranjar conflitos, se não arranjar questões, eu já estou a contribuir para que o mundo flua sem que haja aqui nada no meio. Portanto, sacudir a poeira significa esta fase é muito má, há pessoas que perderam emprego, há pessoas que não têm rendimento, há pessoas que não sabem se vão voltar a trabalhar da mesma forma, empresas que fecham, é terrível. Agora, com isto tudo que está a acontecer, é importante que nós consigamos juntar os cacos e fazer daqui, voltar a amassar isto tudo e voltar a fazer daqui, reerguer-nos como sociedade, como povo, como pessoas, e acho que isso é que é preciso fazer, andar para a frente, bora lá, por muito mal. Às vezes aquilo que nos acontece de mal na nossa vida é aquilo que depois nos vai trazer coisas boas. É sempre desesperante, não é? Quando nós perdemos alguma coisa, às vezes até nas relações, quando perdemos uma pessoa, quando perdemos um ente querido, ou quando acabamos por, se for a nível de trabalho ou o que seja, mas depois vão acontecer outras coisas boas, mais tarde ou mais cedo, e só vão acontecer porque aquilo aconteceu anteriormente. Quantas vezes, se nós não tivéssemos perdido A, não encontraríamos B? Quantas vezes, se não tivéssemos saído daquele trabalho que não estávamos satisfeitos, não teríamos ido para uma coisa melhor e mais interessante? Portanto, eu acho que é preciso abanar, sacudir a poeira e andar para a frente. Ana Paula, estamos a caminhar para o final, mas guardei para o fim, claro, o melhor, digamos assim. Quando questionada sobre o poeta da sua vida, elegeu a Flor Bela Espanca. De que forma e porquê se identifica com esta nossa poetisa portuguesa? Eu identifico não pela tristeza dela, porque eu acho que era uma pessoa bastante triste e que cultivava essa tristeza e esse sentimento. Talvez até tenha a ver com a parte psicológica dela, porque ela tinha neuroses e tinha alguns problemas, mas não por isso, mas pela forma como ela se entrega àquilo que escreve, aquilo com alma, não é? Eu identifico-me, de facto, com a forma como ela escreve, que é sentida,
que é de uma forma, que tem ali o sentimento todo, percebe-se que está ali aquele sentimento todo, bom e mau. Algumas das poesias são mais, alguns sonetos são mais interessantes do que outros, mas identifico-me de facto por ser portuguesa, porque poderia há muitos outros autores, mas por ser portuguesa, por ser alguém que rompeu um bocadinho com os parâmetros daquilo que era o padrão na sociedade, foi casada 3 vezes, não teve filhos, sofreu abortos, era alguém que não se limitava, poderia apenas ser alguém que escrevia, mas que se isolava, mas não se limitava a isso. E pronto, viveu pouco, foram poucos anos, eu penso que ela viveu 30 anos, ou 30 acho que foi à volta de 30, 36, acho que no máximo. Sei que nasceu e morreu no mesmo dia, portanto, dia 8 de dezembro, tomou barbitúricos, portanto, para isso, mas não me identifico com essa parte, com essa melancolia e tristeza, mas apenas com o sentimento e a forma como os versos, a poesia, toda a poesia que ela escreve, fica marcada e ficou marcada por nós. E é portuguesa, portanto, também por isso. Embora houvesse muitas outras portuguesas que eu acho que vale a pena também falar, mas Floribela Espanca por esse motivo. E quando é que descobre a poesia da Floribela? Há muitos anos. Não me lembro a primeira vez que li, mas devia ter seguramente menos de 18 anos, de certeza absoluta. Lembro-me de ter lido algumas coisas dela e ter achado que era tão intenso, tão forte, e ter curiosidade por saber quem era aquela pessoa. Por trás de quem escreve, eu pessoalmente gosto sempre de saber quem é que escreveu. E quando nós falamos de um Fernando Pessoa, perceber aquela mente é para mim mais interessante do que propriamente às vezes só o que ele escreveu. Perceber porque é que ele escreveu isto, o que é que ele quereria dizer com isto. Qual é a época em que ele viveu para colocar isto aqui. Exatamente a mesma coisa que a Floribela Espanca, perceber aquele contexto, aquela dimensão onde a pessoa se encontra naquele momento para levar a escrever tudo aquilo que escreveu. Ana Paula, muito obrigada pela sua Obrigada presença. Eu. Foi um prazer imenso. Obrigada. Pedimos apenas que continue a ter esta perseverança e este ímpeto no trabalho que faz. Continue a fazer poesia e prosa através das suas impressões e que nunca se esqueça de passar por cá, de nos visitar quando cá vier. Com toda a certeza, a impressão com que ficamos foi realmente das melhores e temos muito gosto. Espero ter trazido uma boa impressão. Completamente. Portanto, é uma história muito bonita. Obrigada, muito obrigada. E boa sorte, tudo bom. Obrigada para vocês e continuem também, porque eu acho que faz muito sentido, é muito interessante e acho que dar voz a pessoas que sejam ou conhecidas ou anónimos, porque às vezes há um mundo por trás de todas as caras, não é? Sim. Muito obrigada. Continuaremos a contar histórias e quando tiver mais histórias para nos contar, nós estaremos aqui à sua espera. Muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada. Ser poeta. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de Aquém e de Alendor, é ter de 1000 desejos o esplendor, e não caber sequer, e não saber sequer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor, é ter fome, é ter sede de infinito, por elmo as manhãs de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. É amar-te assim, perdidamente. É seres alma e sangue e vida em mim. E dizê-lo cantando a toda a gente.